Olá, meus amores do nono, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estudar um pouco sobre grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais, aumentos e descontos, ok? Então vamos lá. Aqui ele vai dar a introdução, a questão do nosso dia a dia, né? A questão do combustível, a quantidade de litros, do nosso automóvel, medida de tempo, enfim. Aqui ele vai trazer uma introdução acerca das grandezas proporcionais, aumentos e descontos, tá? Então aqui ele vai trazer a conclusão que essas relações entre grandezas possuem características e particularidades. Vamos conhecer essas relações? Então a gente vai começar a conhecer elas agora. Quais são as relações, quais são as propriedades que elas vão possuir. Então aqui o primeiro tópico, proporcionalidade entre grandezas. O que são grandezas? São denominadas grandezas todas as propriedades de um corpo que pode ser medidas ou contadas. Então a primeira coisa que você precisa saber, grandezas são propriedades de um corpo que podem ser medidas ou contadas. Alguns exemplos de grandeza: comprimento, massa, volume, tempo, velocidade. É possível realizar a comparação de grandezas por meio da razão, ou seja, a divisão. Quando fala em razão, é a mesma coisa que divisão entre elas. E ainda igualando as razões para ter uma relação de proporcionalidade. Essa relação mostra que quando uma grandeza varia, a outra também irá variar, na mesma proporção ou taxa. Ou seja, as relações entre as grandezas, quando existem, podem ser classificadas diretamente proporcional e inversamente proporcional. E é isso que a gente vai ver, quando é que elas são diretamente ou inversamente. Duas grandezas são consideradas diretamente proporcional se o aumento de uma causa o aumento da outra, na mesma proporção. Essa regra também é válida no caso em que as grandezas diminuem, ou seja, a diminuição de uma vai ser também a diminuição da outra proporcionalmente. Exemplo, aí ele traz aqui um exemplo, ou seja, só para amarrar, grandeza diretamente proporcional, uma aumenta, a outra aumenta, se uma diminui, a outra diminui, quando a gente compara essas grandezas, se uma sobe, a outra sobe, se uma desce, a outra desce, se uma aumenta, a outra aumenta, se uma diminui, a outra diminui. Exemplo, um carro consome 15 litros de combustível para percorrer 100 km. Caso ele viaje 300 km, quantos litros de combustível serão consumidos? Então aqui, ele gasta 15 litros para percorrer 100. Se ele quer andar 300 km, quantos litros vai ser consumido? Então ele fala, as grandezas desses problemas são os litros de combustível e a distância. 100 km, 300 km é a distância. E 15 litros é a capacidade, então distância e capacidade. Perceba que como a distância aumentou, serão necessários mais litros de combustível para completar a viagem. De 100 para 300, a grandeza foi multiplicada por 3. Logo, 15 litros também aumentarão na mesma proporção. Usualmente, as setas indicam que ambas as grandezas estão aumentando. Por quê? Se 15 litros faz 100 e eu preciso fazer 300, eu tenho que colocar o quê? A cada 100 litros é 15. Então, se multiplicou por 3, vou multiplicar aqui também. 15 vezes 3, 45. Então, se eu uso 15 litros para fazer 100, para andar 300 quilômetros, eu tenho que usar 45 litros. Aí você compara. De 15 para 45 não aumentou? De 100 para 300 também não aumentou? Então, se uma aumentou e a outra também aumentou, elas são o quê? Diretamente proporcionais. Ok? Aqui é a questão da proporção. Ó. Se 15 está para 100, x vai estar para quanto? 300. Então, aqui ela multiplica. Ó, 100 vezes x, 100x, igual 15 vezes 300, vai dar 4.500. Aí ele faz a divisão, regrinha de 3 proporção, e encontra o quê? Que x é igual a 45 litros, que é o mesmo resultado encontrado na tabela, tá? Entendido? Então, diretamente proporcional é quando uma grandeza sobe e a outra também sobe. Se ela desce, a outra também desce, ok? Vamos lá.
Grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são consideradas inversamente proporcionais se o aumento de uma causa a diminuição na outra na mesma proporção. Então, ó, diretamente proporcional, sobe juntas, desce juntas. Na inversamente proporcional, há um desencontro, digamos assim. Elas vão para lados opostos. Enquanto uma aumenta, a outra diminui. Ou então, enquanto uma diminui, a outra aumenta. Como assim? Vamos lá. Uma indústria, por exemplo, produz 100 kg de chocolate por dia em 8 horas de funcionamento com 20 funcionários. Se em épocas especiais são contratados outros 20 funcionários para produzir a mesma quantidade de chocolate, quanto tempo eles levarão para realizar o serviço? Então, a solução. Esse problema possui 3 grandezas, que é o quilograma de chocolate, hora e funcionários. Porém, apenas horas e funcionários serão parte da resolução, pois a quantidade de chocolate se mantém igual. Note que a quantidade de funcionário aumenta, eles farão a mesma produção em menos tempo. A quantidade de funcionários dobrou, isso quer dizer que o tempo será reduzido na mesma proporção. Usualmente, usamos as setas em sentidos opostos, indicando a grandeza que aumentou e a qual diminuiu. Então, ó, aqui, ó, o tempo em 8 horas de trabalho com 20 funcionários. Ok? Então, assim, eu produzi em 8 horas com 20 funcionários. Eu contratei mais 20, ou seja, de 20 passou para 40. Aqui dobrou, 2 vezes 40. Dobrou. Só que ao mesmo tempo que aqui aumenta a quantidade de funcionários, o tempo vai diminuir, porque tem mais pessoas para fazer. Entenderam? Então aqui aumenta e aqui, ó, em vez de aumentar, eu divido por 2. Ou seja, aqui o tempo diminuiu a metade, né? Representado por 2, a metade. E os funcionários aumentaram o dobro, a mesma proporção, ó, 2 e 2. Só que aqui diminuiu a metade, aqui aumentou para o dobro. Foi o dobro de funcionários. Então, à medida que uma desce, a outra sobe. Entenderam? 8 horas, 20 pessoas trabalhando. À medida que eu chamo mais pessoas para trabalhar, o tempo vai diminuir, ok? E é proporcionalmente. Então, essa grandeza, ela é inversamente proporcional. Ok? Entendido? Vamos lá, prosseguindo. Aqui tem atividades que será direcionada para vocês. Interação. Vamos para a próxima página. Próxima página já vai trazer a questão da porcentagem, ok? Vamos lá. Porcentagem. O que fala? Geralmente nos deparamos inúmeras vezes com situações que envolvam operações de porcentagem. Por exemplo, pesquisa, multas, funcionários em greves, enfim. Aqui ele traz algumas notícias que abordam a questão da porcentagem no nosso dia a dia. Já estudamos o conceito de porcentagem, que é esse símbolozinho aqui, ó. Razão com denominador igual a 100. Porcentagem, por cento, né? Por 100. E sabemos que ele pode nos ajudar em algumas situações do dia a dia. Agora estudaremos a sua aplicação em situações como acréscimo, desconto e lucro, etc. Exemplo. Então aqui ele vai trazer o primeiro exemplo. Rafaela decidiu comprar uma calça jeans de R$120 em uma loja do shopping center. Boa conhecedora dos princípios de matemática financeira, ela pergunta à vendedora se não há um desconto para um pagamento à vista. A vendedora prontamente informa que pode oferecer um desconto de 15%, se o pagamento for realizado dessa forma. Caso ela opte por essa modalidade, quanto Rafaela vai pagar pela calça? Então, a calça vale quanto?
120%. Ou R$120. E ela quer um desconto de 15% se ela pagar à vista. Por quanto sairia essa calça? Existem duas maneiras de a gente fazer, que o livro vai trazer. Qual é a primeira forma? A mais tradicional, que é a regra de 3. Se 120 é o todo da calça, o todo representa quanto? 100%. Então, ele faz aqui, ó. 120, ele representa o meu todo, 100%. Aí, a moça lá, a vendedora, disse que se ela pagasse à vista, ela ia ter um desconto de 15%. Se 100% é 120, 15% vai ser quanto? Aí eu digo o quê? Que é X, o valor desconhecido. Agora eu faço meio pelos extremos. 100 vezes X, 100x igual 120 vezes 15, 1.800. Então, x é igual a 1.800 dividido por 100, x é igual a 18. Ou seja, 15% de 120 é igual a 18. Aí, o que é que eu faço agora? Eu vou subtrair o desconto. 120 menos 18 é igual a 102, ou seja, a calça que era de 120 com um desconto de 15% sai a R$102 à vista. Esse é o primeiro método de fazer, ok? Qual é a segunda fórmula? Na verdade, existem várias formas de se fazer, de responder essa questão. Mas aqui o livro ele aborda duas maneiras de fazer. Essa primeira, a gente acabou de ver, regra de 3. E agora vamos para a segunda. Como é a segunda? Como é que ele traz? Ele fala assim, ó, R$120 é o meu 100%, ok? A moça disse que vai dar o desconto de 15%, então eu subtraio logo dos 100% esses 15%. Faço aqui, ó, 100 menos 15, que é o desconto que vai ter, é igual a quanto? A 85%. Ou seja, ela vai pagar 85% de 120. Então, eu vou saber quanto é 85% de 120? 85 por 100 de 120. 85% de 85% em forma decimal é a mesma coisa que 0,85 vezes 120. Aí eu resolvo essa multiplicação. 0,85 vezes 120. Quando eu resolvo essa multiplicação, eu encontro exatamente R$102, que vai corresponder ao preço da calça da mesma forma, só que é uma outra maneira de resolver, ok? Então, aqui foi o que? O desconto que a gente praticou de retirar. Foi descontado o valor, ok? Prosseguindo, temos aqui o segundo caso. Por dificuldade financeira, José não conseguiu pagar a conta de telefone do mês de março, no valor de R$65. Ao tentar efetuar o pagamento da conta no final de maio, descobriu que teria um acréscimo de 12% em cima desses 65. Em razão ao atraso, qual é o valor a ser pago por José? Então, primeira forma de fazer, 65, lembrando que é um acréscimo, tá? Um atraso, uma multa, digamos assim. 65 é meu 100%, ok? 12% vai ser quanto? Que é o valor da multa de 65. Aí eu faço meio pelos extremos. 100 vezes x, 100x, igual. 65 vezes 12 é igual a 780. X é igual a 780 dividido por 100. X é igual a R$7,80, ok? Então, 12% de 65 é R$7,80. Só que eu não vou descontar, eu vou acrescentar, porque isso daqui é uma multa de atraso, é um acréscimo. Ou seja, ele vai pagar os R$65 do mês normal, mais a taxa de juros porque ele atrasou. 65 mais 7,80. Então, 65 mais 7,80 é igual a R$72,80 para quitar a sua dívida, ok? Tia, tem outra maneira de fazer? Sim, tem uma outra forma de fazer.
Na verdade, existem várias formas de fazer, mas o livro ele aborda essas duas maneiras, ok? Vamos lá para a segunda maneira. Mais simples e direta, utilizando o seguinte raciocínio. Ó, como é que ele faz? Ele tem que pagar os 100%. Ele tem que pagar os 100%, que equivale a 65 reais. Só que não vai ter um acréscimo de 12%, então ele soma 100% mais 12, fica o quê? 112%. 112% de quem? De, quer dizer, multiplicação de 65 reais, que é o valor. Agora a gente transforma isso daqui em quê? Em um número decimal. 112 dividido por 100 é 1,12 vezes 65. Resolve essa multiplicação, 1,12 vezes 65. Quando eu resolvo essa multiplicação, qual é o valor que eu encontro? O mesmo, 72,80 centavos. Ou seja, o seu José vai ter que pagar R$ 72,80, porque eu já coloquei aqui o acréscimo de 12% em cima do 100%. Ok? Alguma dúvida? Então, vamos lá, prosseguindo. Então, ele fala, a partir de agora, sempre que conhecemos o desconto ou o acréscimo em porcentagem, adotaremos essa forma mais direta de calcular o valor final do problema, ok? Então, aqui ele traz, ó, valor inicial, 150, desconto, 20. Então, multiplica por 0,8. Valor final, 120. 300, o desconto é 65%, então multiplica por 0,35, valor final. Então aqui ele vai trazer só uma maneira mais direta para poder resolver, ok? Aqui nós temos o colocando em prática, que são questões resolvidas, para ajudar na hora lá da resolução da atividade direcionada. Temos interação, que é bem interessante, aqui ele já traz a questão do que é Covid-19, bem atualizado, que vai ser o coronavírus, né? Interação, desenvolver e aplicar. E por último, nós temos aqui as nossas atividades que será direcionada, ok? Vou passar as atividades e no próximo vídeo a gente vai estar corrigindo essas atividades para poder fixar melhor o conteúdo. Então, meus amores, o que a gente tinha para ver, nós terminamos por aqui, tá? Essa parte de grandezas diretamente proporcionais, inversamente, descontos e acréscimos, né, que é a porcentagem. Espero que vocês tenham entendido e até o nosso próximo vídeo.